Olá, esse vídeo fala sobre uma sociedade anônima brasileira de capital aberto muito presente ao longo do país inteiro. Sua atuação é integrada e especializada em 3 indústrias de base. Talvez você já saiba de qual empresa estamos falando. Vamos dar mais dicas para te ajudar. Trata-se de uma companhia que patrocina atletas, ressalta a importância de desafios e de desenvolvimento sustentável. Ainda está difícil? Bom, essa última dica vai facilitar tudo. Essa empresa está nas manchetes dos jornais desde março de 2014, quando um suposto esquema de corrupção relativo a desvios e lavagem de dinheiro começou a ser investigado numa operação chamada de Lava Jato. Isso mesmo, estamos falando da Petrobras. A Petrobras é uma que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. Suas áreas de atuação consistem em exploração e produção de petróleo e gás, refinarias e petroquímica, produção de biocombustíveis, geração de energia elétrica, distribuição, transporte e comercialização. Além disso, como tantas outras empresas, a Petrobras define conteúdos para sua missão e visão, que servem de norte para sua cultura e suas tomadas de decisão. A visão da empresa é a seguinte: ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida dos seus públicos de interesse. Já a sua missão é atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Mas essa ênfase na ética e na responsabilidade social não parece muito controversa à situação atual? Esse escândalo de corrupção afasta muito a empresa de seu objetivo de se tornar uma das maiores empresas de energia e afasta mais ainda a empresa da preferência pelo seu público de interesse. Como uma empresa de capital aberto com muitos investidores, a dimensão dos valores investigados e do número de pessoas envolvidas levou a empresa a uma crise geral. Devido a essa quebra de confiança com o investidor e quebra de coerência com os valores que a empresa mostrava ter, foi nesse momento que as ações PETR3 e PETR4 desabaram e ficam dançando ao som da Lava Jato nos últimos 2 anos. A Petrobras está enfrentando processos movidos por investidores no Brasil e nos Estados Unidos, que reclamam terem perdido dinheiro ao comprar ações e títulos da empresa. Eles alegam que as perdas foram causadas pelo esquema de corrupção, enfatizando o dever do governo em instalar mecanismos de controle mais eficientes e transparentes. Outras ameaças vêm de funcionários da empresa e até de investidores holandeses. Além disso, vale ressaltar que a empresa tem uma estrutura de capital que depende de terceiros. É uma empresa muito alavancada e, como passa por um período muito ruim, enfrenta altas cobranças. Fala-se em 127,5 bilhões de dólares, segundo a consultoria Economática. Os principais gastos apontados pela petroleira envolvem o projeto pré-sal. Além disso, é sabido que ela comprou gasolina cara no exterior e revendeu por preços mais baixos no país, visto que o governo queria segurar a inflação, onde o preço do petróleo exerce influência. Mais ainda, como a estatal tem muitas dívidas no exterior, a alta do dólar aumentou esse rombo. Uma curiosidade sobre esse tema é que, de todas as empresas da América Latina e dos Estados Unidos que têm ações em bolsa, a Petrobras é a segunda mais endividada, ficando atrás apenas da norte-americana General Electric. Diante da crise e da dívida, a Petrobras teve que fazer como muitos brasileiros, enxugar o orçamento e adiar os sonhos. O plano de investimentos, que um dia já foi de 236,7 bilhões de dólares, ficou mais mirradinho. Em junho de 2015, a petroleira previa investir 130,3 bilhões de dólares num período de 5 anos. Em janeiro de 2016, a previsão já havia encolhido para 98,4 bilhões de dólares. A empresa decidiu ainda colocar à venda bens e negócios,
terminais, usinas, gasodutos, poços de exploração, transportadoras, participações em outras empresas e operações no exterior. O plano é vender o equivalente a 15,1 bilhões de dólares entre 2015 e 2016, mas tem andado em marcha lenta. Também houve corte de áreas e cargos de chefia, além de demissões voluntárias ou não. Agora que você já está mais contextualizado, vamos explicar a metodologia da Petrobras para precificar seus produtos. Política de preços de 2007 à situação atual. Vamos falar agora como é feita a precificação dos produtos da Petrobras e como o governo está envolvido nisso. Inicialmente, o preço original cotado da gasolina, por exemplo, vem de um compilado de fatores, sendo 4 os principais. 1. O preço internacional do barril de petróleo. 2. Os tributos. 3. O preço do álcool anidro. E 4. A margem de lucro da empresa. Esse é o preço de venda da gasolina, então? Não. Esse preço não é o preço final por uma simples razão. A Petrobras é uma empresa estatal, ou seja, é uma empresa controlada pelo governo. Sendo assim, o preço final de venda é delimitado pelo próprio governo vigente, levando em conta seus interesses. Como assim? Com o objetivo de controlar a inflação, o governo estabeleceu, a partir de 2007, o preço da gasolina artificialmente mais baixo do que o preço praticado pelo mercado. Ou seja, mesmo com o preço internacional do barril de petróleo subindo continuamente, o governo insistiu em manter o preço baixo pela sua correlação positiva com a inflação. Andou por muito tempo na contramão. Além de manter a inflação sob controle, essa postura frente ao preço da gasolina seria mais uma vantagem para argumentos de campanha da reeleição da presidente Dilma Rousseff. Os efeitos desse conjunto adverso de circunstâncias são dificilmente administráveis, mas, no caso da Petrobras, isso virou um pesadelo. O programa de investimentos se tornou muito pesado com as atribuições exclusivas da exploração do pré-sal. Quais foram as consequências para a Petrobras disso? A diminuição do valor de venda dos derivados de petróleo no mercado interno resultou numa dívida bruta de cerca de 500 bilhões de reais. Ainda por cima, ficou muito mais difícil obter recursos de investidores internacionais que ficaram incrédulos frente às consequências da Operação Lava Jato. A partir de 2015, a prática de controle do preço se mostrou insustentável para a empresa e o governo tirou a regulamentação do preço teto da gasolina, o que fez com que a empresa aumentasse bruscamente o preço da mesma para compensar os prejuízos do período anterior, enquanto o preço internacional do barril de petróleo caía fortemente, o que contribuiu para que as ações da empresa desabassem. Com a queda do preço do barril de petróleo, os investimentos pesados feitos pela petrolífera, sobretudo para a exploração do pré-sal, deixaram de se tornar sustentáveis e as dívidas feitas na época para um aumento da produção no geral, hoje em dia estão liquidando o lucro da empresa, de maneira que o único fator que mantém a empresa em funcionamento é a prática de preços muito acima do mercado internacional.